Mas a gente, geralmente, né, falando de história, tentando entender, de repente, o processo histórico, levantando questões históricas, apresentando, né, obras e dados da realidade histórica. Tudo isso a gente vai fazer pressupondo o que? Uma noção de tempo, certo? Então, quando nós falamos, há 200 anos atrás ocorreram tais e tais eventos, em tais e tais lugares, com tais e tais pessoas, com tais e tais consequências. Então, pressupondo aí, claro, obviamente, né, não seria nem preciso dizer a existência do tempo. Porém, existem muitas divergências sobre a questão da noção de tempo, né? Que às vezes o estudante de história, até mesmo o professor de história, ou até mesmo os pesquisadores, historiadores, eles não levam muito em consideração a noção mesmo precisa de tempo, né? Seria tempo, já extrapola a disciplina histórica. Já entramos aí na raia da filosofia, e aqui a gente crê, né, dentro do método aqui, né, proposto na história sintética, que a disciplina história está inserida, né, ela está subordinada, aliás, a um exame filosófico, né, até porque, seguindo ali a trilha do Henri Marrou, a história tem o seu valor na virtude do historiador e na precisão dos dados, certo? Então não é só uma coisa subjetiva na mente de alguém, nem mesmo a precisão perfeita dos dados recolhidos aí, certo? Então, o que diríamos sobre o tempo, para entender toda essa coisa da história? Com Aristóteles já surge uma precisão bastante clara sobre o que seria o tempo, certo? Claro que dentro da sua cosmologia, Aristóteles, algumas coisas se tornaram até mesmo inválidas, algumas concepções, mas que não afetam o todo, né? E afetam a preciosidade da obra dele, certo? Mas antes do Aristóteles já confundiam, né, de certa maneira, o tempo com o próprio movimento. Então a gente vive repetindo aqui. Não existe o tempo e o espaço absolutos, como na modernidade, aí, né, depois de Newton, costumou-se levar em consideração. Não existe isso. Existe, são seres, né? O ser é a base das coisas, é a base do espaço, é a base do próprio tempo. Seria o tempo que a gente ouve tanto falar por aí, alguns até negam, tempo não existe, tempo é um pensamento humano, é uma inserção humana dentro do cenário real, etc. e tal. Não, olha só, antes do Aristóteles tinha essa confusão entre tempo e movimento, certo? Por quê? Porque entendiam o tempo e o movimento como idênticos, por causa daquela ideia, de uma ideia que existia de chamada esfera envolvente, que era o movimento, né, do céu, praticamente, o conjunto do universo, né? Uma teoria que com certeza se tornou insustentável, porque logo você percebe que o tempo não está só no movimento do céu, está no movimento das coisas aqui na Terra, está em todo lugar, né? Então tempo e movimento não estão identificados totalmente, certo? Mas um está ligado ao outro, né? Sem o movimento não há tempo. Então quer dizer que o tempo está ligado à noção de movimento e não ao contrário. O tempo seria algo desse movimento, algo do movimento, né? Tomado em geral, né? É algo desse movimento. Então, baseado em 3 pontos aqui, nós podemos conceber esse pensamento. Primeiro, o tempo ele é contínuo, certo? Como o movimento também é contínuo. Então, há uma analogia entre os dois. Então, nesse sentido, o tempo ele é contínuo porque o movimento de qualquer coisa também é contínuo. Existe uma continuidade dentro do movimento, certo? Um início, um contínuo e um termo, certo? Pode dar início, pode dar
dá seguimento a um outro início e mais um contínuo e outro termo e assim por diante, que é o que realmente acontece, né? Segundo ponto, há uma anterioridade, uma posterioridade nesse contínuo, nesse movimento, ou seja, no próprio tempo, né? Você vê que é impossível a existência humana normal, né, numa mente, numa psique humana normal, sem levar em consideração o passado e sem levar em consideração um futuro, né? Ninguém vive, isso é pura poesia, ninguém vive um instante o tempo todo, certo? Até mesmo aquele que teria uma vontade suprema de viver no instante, para viver no instante, ele tem que ter a noção do passado, a noção do futuro. Se ele não tem a noção do passado, a noção do futuro, nem a do instante ele vai ter, né? Então, essas três noções fazem parte de um movimento, de um contínuo, não só do movimento das coisas, mas do próprio tempo, certo? Lembrando que nós não estamos tratando aqui movimento e tempo como idênticos, são análogos e um está ligado ao outro, sendo que o tempo é algo do movimento, certo? A terceira coisa é a seguinte: existe no tempo uma distinção, né, de fases, de partes, de limites, e essas fases, essas partes, esses limites dentro de um contínuo, certo? Que pressupõe anterioridade e posterioridade, existe o que? Como que uma numeração, né? Essas fases são numerações concretas, não abstratas, né? Dos diversos pontos onde o movimento vai se dando, e no caso do tempo mesmo, os diversos pontos onde o tempo vai passando. Então, poderíamos concluir que o tempo, basicamente, ele é o quê? Ele é um número, é esse número, é essa numeração, né, do antes e do depois do próprio movimento. Então, onde o tempo está inserido no movimento? Ele está inserido na numeração das fases do movimento, certo? Do movimento tomado enquanto possibilidade de anterioridade e posterioridade, certo? Uma definição interessante é do São Tomás de Aquino, que ele vai praticamente dizer, né, sobre o tempo, que ele é o número do movimento segundo a relação do anterior e posterior, né? Essa é uma noção abstrata e geral aí do que seria o tempo, certo? Então, olha só, ninguém que ouve isso vai ter a coragem de falar: nossa, mas que coisa extraordinária, isso era impossível de perceber. Não, isso tudo a gente percebe, certo? Você não estaria vivendo, fazendo as coisas da sua vida se você não percebesse isso. Acontece que a gente não toma isso em consideração quando a gente vai fazer, por exemplo, aqui no nosso caso, um exame histórico, certo? A gente lançar um olhar mais profundo sobre a história e tentar enquadrar os diversos cenários, as diversas passagens das próprias civilizações e dos próprios indivíduos, né, das fases históricas e tal, sem levar em consideração esse elemento primordial que é o tempo, né? Tempo ligado ao movimento. E história é justamente isso. História é o debruçar de uma alma humana sobre dados que indicam, certo, movimentos no tempo em algum, né, cenário específico. Como a gente costuma dizer que em algum conjunto, né, ou um conjunto total, né, que seria um esforço de compreender a história no sentido universal, um esforço focal, né, que é o intuito de você fazer um esforço histórico num sentido menos amplo do que o universal, por exemplo, periodicial ou regional ou sei lá, nacional ou qualquer coisa do tipo, né? E o ponto de vista aí de um conjunto mais preciso ou pontual seria, né, vamos dizer, quando alguém
implica num estudo sobre a vida de algum sujeito ou de alguma instituição, certo? Então, a gente, ouvindo isso, falando disso, a gente se pergunta, qual é a realidade do tempo, certo? O que isso tem a ver com história, né? Bom, em primeiro lugar, o tempo, ele além desses três detalhes aí que a gente falou dele em relação ao movimento, né, por ser contínuo, nessa analogia com o movimento, por ser contínuo, possuir anterioridade e posterioridade e ser distinto por fases, o tempo, ele em si mesmo, ele tem três caracteres bem básicos que a gente acabou de falar aqui, que é o passado, que não é mais, o futuro, que não é ainda, e o instante presente, que por si mesmo não constitui o tempo, certo? Porque uma coisa que é um instante, ele não pode ser chamado tempo, porque ele seria estático, né? O tempo pressupõe movimento, certo? O tempo é o número do movimento. Então, é uma coisa fugaz, o passado não está aqui mais, o futuro nós não sabemos, não podemos só pressupor. E o instante em si mesmo, ele é estático, quase você não consegue pegá-lo. Você pega ele, uma fase, quando você tenta agarrar ele, já vem outro, nem consegue agarrar ele, para falar a verdade, né? Então, é por isso que o tempo tem esse caráter meio que dúbio ou evanescente, a ponto de muitos hoje em dia declararem em alta voz aí, o tempo não existe, o tempo é uma coisa da mente humana. Só que é o seguinte, o tempo, ele é uma coisa da mente humana. Aí que está o problema. Ele é uma coisa da mente humana, sim. Porém, nós vamos ver aqui, não é uma coisa exclusivamente da mente humana, certo? Aristóteles falava que o tempo não existe sem uma alma que realize essa síntese, ou seja, a síntese de numerar, né, as fases dentro de um movimento contínuo, dentro de uma passagem de um instante ao outro. Então quem tem que fazer isso aí, sintetizar isso aí, é uma alma. É só uma inteligência, só dentro da psique que a gente, né, só um ente dotado de inteligência pode fazer essa síntese, né? Então o próprio Aristóteles vai dizer, não tem tempo fora de uma atividade psíquica, né? Então quem determina essa percepção de tempo é a própria psique, é o próprio espírito, é a própria inteligência, né? Aí o pessoal olha, tá vendo? Então quer dizer que o tempo é uma coisa subjetiva da mente humana, na realidade ele não existe. Porém, aí entra o pequeno detalhe que é difícil as pessoas enxergarem. Essa atividade toda do tempo, né, e do movimento não se dá, né, no caso específico do tempo, não se dá sem fundamento. Tem que ter um fundamento objetivo. Existe um fundamento objetivo, né, que embora ele fique fugidio a um primeiro exame, refletindo você vai perceber o seguinte: se a alma humana deve fazer uma síntese, numerar essas diversas fases dentro de um contínuo, né, que pressupõe antes e depois, ele vai fazer síntese do quê? Tem que ter um o quê? Tem que ter algo concreto, algo objetivo, né? E o que é esse algo objetivo? São Tomás vai lá e vai explicitar mais ainda o que ficou evanescente no Aristóteles. Ele vai dizer, olha, o que o ser humano, no caso, o que a inteligência humana sintetiza como número é o antes e depois. Então o antes e o depois é a matéria do tempo, né? Como nós somos forma e matéria, né? Temos aqui a nossa matéria e nós temos a forma humana. Como uma garrafa tem uma matéria e uma forma de garrafa, e assim por diante, né? O tempo também tem uma matéria e uma forma. A matéria do tempo é o antes e depois, é a anterioridade e a posterioridade. O fato de acontecer coisa, ter acontecido uma coisa ali e vai acontecer outra coisa ali. E a forma? A forma é o próprio ato da alma, né? A forma está fundamentada na alma, ou na atividade inteligente. Então você vai poder dizer que o quê? Que o São Tomás, o Aristóteles admite que o tempo não é uma realidade perfeita,
ele é uma realidade imperfeita, porém ele é da ordem do real. Por quê? Porque ele está fundamentado objetivamente na anterioridade e posterioridade, certo? E isso daí está na realidade, certo? Então o tempo é uma realidade imperfeita e ele se torna perfeito na medida, né, perfeito e acabado, na medida em que uma alma o percebe, certo? Então, na medida que uma alma o percebe, o tempo se torna acabado. Agora, dentro do nosso escopo aqui da história sintética, a história pessoal, certo? A história pessoal, a história da alma, a história daquele indivíduo que pressupõe a existência natural de todo mundo, certo? E o processo pelo qual a alma sintetiza o antes e o depois desse contínuo que é o tempo, esse processo de síntese, certo? É que vai dar a percepção do tempo e vai auxiliar essa alma pessoal, né? Essa história pessoal, né? A alma pessoal é hipérbole. A história pessoal, ela vai gerar, ela pode gerar dentro da memória do sujeito uma formalidade, né? Um desenho, uma forma identificável, uma forma visível, manipulável, né? Vai gerar um instrumento de percepção, um instrumento de reflexão, um instrumento de conhecimento. Então, a noção de tempo, né, bem colocada, a noção de tempo bem explorada, bem refletida, ela vai auxiliar nesse processo que vai do que? Daquilo que nós recebemos, né, da nossa anterioridade, que seria o que? Aquilo que é historicamente natural, né? Historicamente natural no sentido de que todo o universo, todo o encaixe do universo, não existe espaços vazios, não existe nada, existe entre um ente e o outro todo o encadeamento, onde um pressupõe o outro, onde um é dependente do outro, onde um se encaixa no outro dentro de um fluxo natural. Essa anterioridade vai passar por uma forma de uma forma instantânea, vamos dizer assim, que seria o quê? Quem está aqui? Quem é este aqui que tem uma história pessoal, né? E vai ter uma posterioridade, né, que pode chegar a ser uma formalização dessa história. Se vai ser uma formalização histórica no sentido da ciência técnica histórica, né, se você vai ser um personagem importante no mundo, não interessa se vai ser, se alguém vai escrever uma história sua formal num livro, etc. Não, você mesmo vai escrever essa história formal dentro de você. Você vai ter precisão, mais ou menos uma precisão daquilo que é a sua história pessoal. Então existe esse instrumento, um instrumento também de síntese, certo? Só que é o seguinte, essas três dimensões não são separadas, e não é você que unifica as três. É necessário a intervenção de um agente, né, que aqui metodologicamente falando, né? Metodologicamente falando, a gente costuma chamar de história sintética, que é o quê? É o fato da eternidade, né, estar no comando, né? E ser ela que sintetiza isso tudo na criação. E é essa criação que, em última instância, é o que eu chamo de história. Eric Wegener também chamou de história. Não sou só eu que estou chamando aqui, foi uma invenção minha, certo? Então vamos seguir essa trilha aí e vamos
continuar nosso estudo.